Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Olha eu aqui novamente. Gente, o vídeo de hoje é falando sobre a belezura da lava-louças. Quem me conhece desde lá antigamente, dos outros vídeos, eu tinha uma lava-louças de serviços da Electrolux. E eu vou ser bem sincera, a máquina de lavar louças ela ainda é mais necessária do que a máquina de lavar roupa, tá? Porque você consegue lavar roupa uma vez por semana, sim, mas louça é 2, 3 vezes por dia, dependendo do tamanho da casa. Que nem, por exemplo, a minha média é de todos os dias eu lavar uma louça, pelo menos uma vez. Mas tem pessoas, gente, que lava duas, almoço e janta. Então, assim, você usa muito mais uma lava-louças do que uma máquina de lavar roupa. E quando a minha máquina de lavar roupa deu problema, eu super carei de boa. Mas eu fiquei 3 anos sem lavar louças e eu falei, senhor, meu pai, me dá uma lava-louças. E o que aconteceu? Eu não especifiquei que eu queria da Electrolux, eu só falei que eu queria uma lava-louças e ele me deu. A mais em conta, mas me deu. Obrigada, meu senhor, você é incrível, você é maravilhoso. E o que acontece? A lava-louças, gente, no meu caso, a minha que eu tinha da Electrolux, eu amava minha lava-louças. Antes, quando eu comprei ela, foi por luxo. Ah, não, porque eu nunca tive. Então, nunca senti a falta de ter uma máquina que lava, porque eu nunca tive isso. Até porque eu cresci numa época que isso não existia, né? Na nossa realidade do cotidiano. Mas depois que eu comprei, eu super me apeguei. Eu me apeguei muito a lava-louças. E o que acontece? Quando eu tive que vender ela por motivos financeiros, gente, foi muito doloroso pra mim. Ficar sem lava-louças, nossa, extremamente doloroso. E depois de 3 longos anos, eu falei, senhor, meu pai, abençoa. Não foi fácil, eu tive que comprar cartão de outros parcelado. Dei uma parte em dinheiro e depois eu parcelei o restante. Mas, gente, eu precisava da lava-louças, precisava. E hoje, gente, esse que eu tenho aqui em casa, ela é da Midea. E no dia que eles vieram entregar, foi um dia que eu não tava em casa. Mas foi um dia que eu passei tão mal, tão mal, tão mal, tão mal na rua. E eles estavam vindo aqui entregar e eu não tava em casa. Gente, quando eu cheguei, que eu tinha ficado ruim, eu não consegui, eu deitei na cama, não conseguia nem levantar. E a única coisa que eu lembrava, assim, quando eu pensava em casa, é ter uma pia imensa de louça pra me lavar. Se eu não lavo, ninguém lava. Aí o que acontece? Eu falei assim, eu tô aqui morrendo, não vou lavar a louça, não levantando, rendei o pé da cama pra lavar a louça. Perdão. Aí na terça-feira, isso foi na segunda, na terça-feira, eu falei assim, eles estão falando que o prazo pra entregar é amanhã, eu vou deixar pra lavar a louça amanhã. Só que aí, gente, quando foi na quarta-feira, tava fedendo. Mas porque a gente tava muito mal, muito cansada, eu não tava aguentando ficar em pé. Então, acabei lavando na quarta-feira de manhã. E lavar no domingo, na terça-noite, eu acabei lavando só na quarta-feira de manhã. E aí, à tarde, minha máquina chegou. E assim, gente, como eu já conheço a estrutura de lava-louças, que não é, tipo assim, é padrão, formato, né, o sistema de drenagem de água, de alimentação de água, essas coisas. Então, o que acontece? Quando eu comprei a lava-louças, imediatamente eu comprei um adaptadorzinho, que é um adaptador de meia. E aí ela encaixa perfeitamente na saída de água, na entrada de água limpa. Aí aqui já na cozinha, na pia, eu já coloquei aqui um sistema onde a água já desce aqui. E obviamente coloquei próximo a uma tomada, porque essa tomada aqui ela é compatível com a voltagem dessa máquina. E eu vou ser bem sincera, não é desmerecendo, agradeço muito essa lava-louças, mas quando eu pego ela e eu destravo aqui, ó, eu já percebo aqui, já na diferença da Electrolux, que nem barulho fazia, e a porta era extremamente rígida, mas aqui, ó, é lata, ela é oca, totalmente diferente da Electrolux, que não era desse jeito. E eu não sei se hoje em dia, porque quando eu comprei da Electrolux, a minha foi em 2008, então, 2018, então assim, a qualidade naquela época era boa, eu não sei se hoje é assim também. Mas essa daqui, ó, na hora que eu vou apertar aqui, ó, ela não fecha se eu apertar no canto. E da Electrolux fazia isso. Podia encostar em qualquer lado, ele ia fechar. Isso é um comparativo significativo, porque pelo que eu entendi, que eu vi na loja, até de 10 serviços dessa da Midea também é assim, gente, ó. É oca. E a única diferença, gente, a gente pensa assim, ai, que, nossa,
A de 8 tá 2.000 e a de 10 tá quase 3. Gente, a diferença é muito pouca. Porque é um espaço, digamos que até aqui, por causa de um nível de prateleira. Só que pra mim, que sou 4 pessoas, que somos 4 aqui em casa, essa de 8 tá tranquila. Porque 8 é aquela história, 8 serviço disso, daquilo, 8 pratos. Mas, gente, quem é que usa 8 pratos fundo, 8 prato raso, 8 pratos de sobremesa? Não usa, gente. Não usa. Então, o que acontece? Essa daqui, eu me surpreendi pelo seguinte. Pelo tamanho dela ser de 8 serviços e tá ok. E quando eu vejo, por exemplo, a de 10 serviços, ela é mais estreita. Bem mais estreita que essa. E a diferença é só mínima. Então, assim, eu recomendo. Se for hoje para comprar, eu recomendo a de 8. Pelo preço, né, do custo. E também pela facilidade de que ela sendo um tamanho que cabe na pia, qualquer momento que eu me mudar para outro local, não vai ser um problema. Porque a minha de 10 serviços era um problema por causa do tamanho dela. Eu não conseguia colocar na pia, porque além de ficar alto, ficava pesado, eu tinha medo de estragar o gabinete, porque aquelas eram de gabinete que sai. E ainda sem contar que ia ficar muito desengonçado, porque eu ia ter que alcançar, etc. Então eu não tava usando. Só que essa daqui, gente, ela é muito prática. Se você quiser colocar no seu banheiro, ela cabe. Colocar na pia do banheiro, cabe. Se quiser colocar na lavanderia, cabe. Se vocês têm uma lavanderia, tipo, germinada com cozinha, assim, tranquilo. E pra vocês terem noção, eu não tô nem usando mais escorredor de louça, porque antes, quando eu tinha de 10 serviços, eu tinha um escorredor de louça. Mas essa daqui, ela tá me servindo muito bem. Ela tá entregando. Porém, ela é muito diferente da Electrolux. Porque da Electrolux ela era totalmente touch, totalmente escovada, inox. Eu conseguia ver dentro da máquina porque tinha tampa de vidro. Essa daqui é tudo escuro. E assim, uma coisa que eu reparei é que esse serviço deles, por exemplo, aqui tem pré-lavagem rápido, normal e intenso. Esse pré-lavagem, ele realmente, ele tira o excesso, mas o pré-lavagem que eu tinha da Electrolux, praticamente era uma lavagem de louça. Se fosse só o copo que você usou aqui para beber um café, um chá, um suco, um refrigerante, tomar uma água e colocou para lavar, sai limpinho. Esse daqui não. Esse daqui ele só realmente tira um resíduo para não ficar muito tempo suja a louça antes de você fazer um ciclo de lavagem. A lavagem dele, como é que chama? O rápido, gente, é assim. É muito complicado, porque ele não usa brilhantador. E a louça fica toda molhada, mas encharcada mesmo. O único que usa brilhantador é a função normal, intenso e eco. A pré-lavagem não usa nem água quente, não usa água quente na pré-lavagem. E também na rápida, ela não passa brilhantador. Então a louça fica toda molhada, eu tive que secar. Eu falei assim, isso aqui porcaria não funciona. Aí eu fui ler o manual. E o manual fala, gente, que o rápido, ele não faz a pré-lavagem. Agora, por exemplo, o normal, ele faz uma pré-lavagem. Então, essa pré-lavagem, ele usa 4 litros de água para fazer a pré-lavagem e ela gira 4 ciclos. Então, assim, ela realmente tira o resíduo. E o tempo dela aqui, do pré-lavagem, é de 15 minutos. O lavagem rápido é 30. Então, assim, gente, pra que seria o pré-lavagem? Se for um plástico, entendeu? Que não vai manchar. Mas se você colocou vidro ou você colocou panela, você vai ter que usar o normal. Se você tiver uma panela nessa máquina de lavar louças, você vai ter que passar no normal. Por quê? O normal vai soltar o brilhantador. E, gente, o brilhantador que eu tô usando é o que eu sempre usei. A mesma marca quando eu tinha outro da Electrolux, que é o Finish. E eu só descobri que o lavagem rápido não solta brilhantador depois de umas 4 vezes que eu tava na cabeça. Por quê? Porque o da Electrolux usa brilhantador no rápido. No rápido deles de 30 minutos, ele passa o brilhantador e não fica manchado. Mas esse daqui não. Esse daqui, ele não solta e aí mancha. Então, assim, eu particularmente
Se for, eu preferia acumular a louça para poder valer a pena um ciclo dele longo, né? Ou um ciclo normal, para fazer o dispenser do abrilhantador, que é o secante. Que eu tenho certeza a água fica mais quente, porque até aqui também fala, por exemplo, no pré-lavagem, a água fica entre lavagem 40 e enxugar 45 graus. Não é o suficiente, 45 graus é uma pessoa com febre. Se fosse assim, eu ia tocar nas louças aqui, ia passar a mão assim, já ia secar tudo. Então, assim, infelizmente não, tá? Infelizmente, o lavagem rápida é papel plástico, mas se tiver talher, inox, vidro, não tem jeito. Você vai ter que usar o normal mesmo, tá? Eu tava olhando, mas olhei muito pouco esse manual, tá? Porque eu tinha perdido o manual, meu filho mexeu enquanto eu tava colocando aqui a lava-louças. E assim, a lava-louças, ela já mudou muito, porque faz pouco tempo que eu tô com ela, que 2 semanas que eu tô com ela, mas acreditem, quando eu chego e eu não vejo pia cheia, gente, sabe? Eu fico assim desnorteada, porque, gente, o meu termômetro era louça. Gente, eu vou chegar, eu tenho que lavar a louça. Se eu não lavar a louça de noite, eu tenho que lavar a louça de manhã. E agora eu não tô passando por isso. Então, quando eu olho, mesmo ela não sendo de acordo com o que eu queria, mas ela tá quebrando um galhão, me mostrou que de 8 serviços é muito ok e é menos de R$ 2.000. Enquanto uma de 10 serviços, 2 serviços a mais, é mais de R$ 1.000 a mais. Entendeu? Encarece para 3.000, 2.800, 2.900. Mais em conta que eu vi de 10 serviços também era me dê por 2.700, gente. Então, assim, pagar de 700 a R$ 1.000 a mais, cada de 2 serviços não compensa. Não compensa, porque se for o caso, é só você colocar 2 para lavar, gente, tá suave. Você vai conseguir utilizar normalmente. E o que acontece? Gente, eu, mesmo lavando bem a louça, que tem dia que eu tô no capricho, mas quando você tá muito cansada, que você tá exausta, você não vai conseguir fazer nada direito. E aí, quando você ainda faz, porque você não tem outra opção, não tava lavando direito. Mas assim, meus potinhos de vidro, gente, esse potinho de vidro tava branco de sujeira por dentro. E eu joguei até cândida e não tirou sujeira. E uma lavagem saiu tudo. Ficou tudo limpinho. E uma coisa que eu gosto muito é a esterilização na lava-louças. Nossa, ela esteriliza tão bem, gente, tão bem. E isso daí já me traz assim, um conforto incrível. Eu já fico muito mais tranquila por saber que tá saindo esterilizado. O vidro, gente, o vidro sempre sai uma belezura. Então, assim, não tô falando que é por causa dessa marca, tá? Quando eu falo da qualidade de lavar, é porque lava-louças entrega uma função que você não consegue de acordo com o que ela entrega na mão. Agora, uma coisa que me pegou de surpresa foi o seguinte: eu uso esses pratos aqui, ó, muito em casa. Ai, perdão. Eu uso muito esses pratos aqui, por causa que eu tenho criança pequena. Então, assim, ele é um prato de sobremesa, mas esse tamanho, esse formato, facilita muito pra não derramar. Só que acreditem se quiser, esse aqui era preto. Tá ficando desse jeito. Tá saindo. Aqui ainda você consegue ver no resíduo da tinta, ó. Mas ele não era preto fumê, ele era preto pintado. E a lava-louças tirou. A lava-louças não perdoou, ela tirou até essa tinta. E quando eu fui limpar o filtro, né, porque na minha outra máquina eu tinha o hábito de lavar a cada 15 dias. Então deu 15 dias, eu fui lavar. Quando eu fui tirar o filtro, que eu faço um ciclo vazio e limpo o filtro. Aí nessa que eu fui ver o filtro, tava só com um restinho, sabe do quê? De etiqueta de produto novo. Sabe aquelas etiquetas que cola e você não consegue tirar com álcool nem com a unha, a não ser que você fique raspando e danificando, dependendo do que for. Ela tira e aí ficou a colinha assim colada. Mas fora isso, gente, não deu problema nenhum. E como eu já tinha lava-louças, já conheço a lava-louças, eu torno aqui repetir, dizer pra vocês, é o investimento, é o melhor investimento que uma dona de casa pode fazer, tá? Eu sou contra quando fala assim, é dia das mães, você pede uma geladeira. Que geladeira, meu amor? Você precisa de uma lava-louças, porque esse é o investimento que te traz liberdade.
Não importa. Ah, eu não vou cozinhar porque eu não quero sujar. Você pode sujar o que você quiser. Pode usar o que você quiser, porque você não vai ter que lavar a louça. E dependendo do que você for fazer, você já vai fazendo aqui, terminei isso aqui, já põe pra lavar enquanto eu faço outro. Pra quando terminar de fazer a comida, não tem nem louça suja, vai ter agora só os pratos, os talheres e os copos. Você vê que maravilha? Isso daí é uma mão na roda. E se você parar bem pra analisar, gente, hoje em dia, com o tempo que a gente tá, e a exaustão, né, que nem todo dia a dia, você não ter que lavar uma louça faz sim a diferença, porque quando eu passo e vejo assim tudo limpinho, eu falo, só respiro. E só quem é dona de casa de verdade e tem que fazer as coisas dentro de casa, porque se você não fizer, outra pessoa não faz, sabe o que que é você ter uma máquina de lavar roupa, sabe o que que é você ter uma lava-louças. E eu recomendo, gente, se vocês não podem comprar uma de 10 serviços, a de 8 vai entregar muito resultado. E ainda por sinal, fica muito mais cômodo você colocar onde você quiser. Porque, infelizmente, as casas aqui no Brasil, elas não são iguais às dos Estados Unidos, que ela já tá embutido para a tampa do armário ficar na tampa da lava-louças, e é aqui os botões, essas coisas lá, é o padrão americano assim há muito tempo. Mas aqui no Brasil, não. E se você, a cada 50 mulheres ou até 100 mulheres que você perguntar se tem lava-louça, a resposta é não. Por isso que os produtos para lava-louça é caro e você tem que ficar correndo atrás de promoção no Mercado Livre, na Amazon. Infelizmente tem que ser desse jeito, porque no Brasil ainda não faz parte da cultura. A única coisa que faz parte da cultura no Brasil é a máquina de lavar roupa, mas a de lavar louças ninguém dá valor, até ter. Depois que você tiver a máquina de lavar louças, você vai entender o que que é liberdade, você vai entender o que que é assim, eu posso fazer, tô nem aí, eu vou fazer o que eu quiser. Se quiser fazer por causa que vai ter gordura, não sei o que, taca na lava-louça. Sem contar aqui, você pode pegar, colocar as frutas e colocar no pré-lavagem, porque o pré-lavagem ele não fica... Qual que é a temperatura do pré-lavagem? Deixa eu ver. A temperatura... Não tem, que nem eu falei, não tem a água quente na pré-lavagem. Então ela consegue tirar os resíduos das verduras, alface, tomate, essas coisas, só ligando ela. E aí você coloca o vinagre ao invés de você colocar o detergente. E facilita pra caramba. O que que eu fiz? O meu detergente eu coloquei aqui, tá bom? Eu coloquei ele aqui porque assim fica mais fácil pra mim do que eu ficar pegando do pote com aquela colher, tá? Pra mim não serve. Eu venho aqui, pego esse daqui, já coloco aqui a dosagem, porque assim, gente, no outro, bem pouquinho, porque não pode ver, não tem quase nada de louças aqui. No outro que eu tinha, na de 10 serviços, eu usava muito o Vanish Tablet, o Vanish Tablet. Só que o que acontece? O Vanish Tablet, eu percebi que ela não rende, porque assim, teria que ser fixo, né? Aquela quantidade de sabão, aquela quantidade de louça para aquela quantidade de sabão. Então assim, se for só um ciclo rápido, é um pouquinho só. Eu posso colocar só 15 gramas de sabão. Agora, daqueles tabletes da Finish, ela é para um ciclo muito pesado, gente. Porque ela vai precisar daquela quantidade de sabão. Agora, só para lavar isso aqui não precisa. Ela não faz musiquinha igual a minha máquina de lavar roupa. Não faz musiquinha quando termina de lavar. Mas ela faz muito barulho assim, olha. Quando você aperta as coisas no touch. E só faz barulho porque é touch. Se tivesse que ser botão físico, não faria barulho. Eu não sei daquilo que se faz, mas normalmente quando tem o botão físico que você aperta mesmo, não faz barulho. Aí por ser touch, ele faz barulho para poder você saber que foi, né? Que aceitou o comando da função. Outra coisa, gente, a minha outra lava-louças que eu tinha, ela era inox, da cor da geladeira e tal. Essa daqui eu peguei na cor preta, por causa do preço. A preta era mais em conta do que a branca, né? E pra mim, entre o preto combinando com as minhas coisas inox, é melhor do que o branco pra combinar com os meus inox, porque no branco eu não vou ter nada, a não ser a minha panela de lavar louça, de fazer arroz e uma chaleira elétrica.
Fora isso, é tudo cinza. Aí eu tenho também os meus pretos os meus vermelhos da KitNet. Então, o preto mesmo, ele fez mais sentido pra mim, tá? E também, gente, eu vou ser bem sincera. O preto, ele fica mais neutro, né? Apesar que, assim, tem gente que acha bonito lava-louça, quer deixar a mostra. Ai, não coloca capa. A minha lava-louças que eu tinha da Electrolux, ela tinha capa. E as pessoas sempre falam assim, como é que você tá colocando capa? Eu falei assim, meu amor, eu prefiro por capa. E de tanto eu sempre ter a capa, quando eu vendi, gente, eu vendi pelo preço que eu paguei. Porque eu paguei um valor em 2018 e quando foi em 2023, ele já estava muito mais caro, o mesmo modelo estava muito mais caro, então eu cobrei o preço do valor que eu paguei. Igual aqueles carros que em 2010 o lançamento com tudo completo era 50 mil e hoje, depois de 15 anos, você vai pagar o preço de o mesmo valor de quando ele foi vendido 0 km. Então, assim, é mais ou menos isso, né? E assim, aquele meu inox, o preço que eu vendi nele foi o preço que eu paguei. Porém, todavia, eu não incluí nenhum sabão. De você foi ruim, gente. Eu joguei fora os meus sabões. Porque eu fiquei assim muito, sabe, abalada quando eu vendi a minha lava-louças. Fiquei assim pensando, nossa, não acredito que eu tenho tudo isso aqui de produto. Falei pro cara, se você quiser, eu te vendo tudo por R$200. Só de tablete tinha 30. Não, 30 não, tinha 50 tabletes. 4 quilos de sabão para lavar louças. E 8 vidrinhos de secante da Finish. Eu falei pra ele, eu vendo tudo por R$200. Ele falou, não. Se você quiser me dar de graça, eu aceito. Mas se for pra comprar, não. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e joguei fora. Porque ele tomou no rabo. Porque pra ele comprar 3 hoje em dia é pra passar de 100 conto, né? Então, foi a escolha dele. Mas lembrando, gente, que eu comprei na época, eu comprei assim de atacado. Aí ficou mais em conta, né? E em São Paulo, por exemplo, você encontra esse tipo de coisa com promoção e com os preços mais acessíveis. Porque em São Paulo é muito mais comum do que no interior ter lá máquina de lavar louças. Mas todo mundo que eu falo, que eu conheço, ele fala assim, gente, investe na máquina de lavar louças, investe. Investe, porque é o investimento. Porque isso aqui você usa duas vezes, no mínimo uma vez por dia você usa. Se você tiver família grande e você fica muito tempo em casa, no mínimo 2 vezes você vai usar. Se tem família em casa, com bastante criança, no mínimo 3 vezes por dia você vai usar. Na máquina de lavar louças, depende. Na máquina de lavar roupa, às vezes é 2, 3 vezes no máximo por semana. Que o meu mesmo eu só tô lavando um dia sim, um dia não, por causa de uniforme escolar. Porque se não fosse por uniforme, um dia só. Uma vez por semana só. Que é o que tá fazendo pra mim a diferença. Mas, todavia, essa daqui, gente, ela fez a diferença pra mim. A diferença. Como eu sentia falta. Agradeço muito a Deus de ele ter me dado uma lava-louças. Que ele deu a mais barata, de uma marca que, sinceramente, eu não tenho, assim, muita afinidade. Mas, graças a Deus, eu tenho. E eu tô tão feliz, gente, tão feliz. Ai. Só quem é dono de casa sabe o que é a minha emoção. E quem tem máquina de lavar roupa também, ou de lavar louças também, sabe qual que é a minha emoção. Porque você vê aquela louça limpinha, brilhando, gente, nossa, tem preço e custa R$1.800. Mas tá bom, gente, agradeço muito a presença de vocês. É um vídeo só mesmo pra falar que eu não tenho mais a de 10, eu tenho a de 8. Não é da Electrolux, mas calma, Deus vai me abençoar de me dar um de 14 serviços da Electrolux, né? Ele vai me abençoar, confio nele, porque eu pedi pra ele lavar louças e o bichinho me providenciou, porque melhor pai do mundo, gente. Era o dia dos pais e quem ganhou presente fui eu, você vê? Por quê? Meu pai, gente, meu pai tá lá em cima, não dorme não. Eu que fico morrendo aqui de sono, bocejando quando eu faço vídeo pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Graças a Deus eu tô muito contente. Vocês não têm noção, assim, pra mim, o alívio que é quando eu chego em casa e não tem uma pia cheia de louças pra lavar. Vocês não tem noção o que é a sensação de você não se preocupar. O máximo que você vai se preocupar é
Tô encaixando direitinho? Será que isso daqui vai na máquina? Vamos ver. Ah, peraí, isso aqui é de pressão. Não é de pressão não, de rosca. Ixi, tá muito enroscado. Mas eu não sei se garrafa Stanley pode ir na lava-louças. Por causa disso daqui. Apesar que esse aqui é inox, né? Só que eu não sei se vai por conta dessa borracha aqui. Mas enfim, eu vou colocar uma coisa, essas borrachas aqui assim, ó. Como é de silicone adaptável, eu acredito que não vai fazer diferença. Mas eu acho que pode ir, gente, porque é alumínio escovado, ou esmaltado. Aí tá muito duro. Eu vou dar um jeito de abrir. Então, bom, gente, é isso. Tá bem sujo. Então é isso. Agradeço muito a presença de vocês aí nesse vídeo, tá bom? Compre nem que for um de 8 serviços. Mesmo que você tenha que lavar 2 vezes por dia, mas não é você, é a máquina. A única coisa do trabalho que você vai ter é tira a louça e põe a louça. Tira a louça limpa e põe a louça suja. E que nem, por exemplo, se for preguiçosa que nem eu, a louça até tá lavada, mas aí só deixa assim um pouquinho aberta e tiro na hora que eu vou usar. Desse jeito. Pra eu não ter que me preocupar em ter que ficar guardando louça, até porque nem tem onde guardar, que aqui o espaço é pequeno, tá bom? Então, uma coisa que eu gostaria de dizer pra vocês é que todas as panelas Zuna da Tramontina vai, todos os talheres, até aqueles talheres que eles falam que esse daqui, ó, que é talher coreano, que é preto, pode pôr, porque é interessante. Esse talher que é modelo coreano, ele é o preto, talha fumê, ele não desbotou, enquanto os vidros, né, os pratos de vidro desbotou, saiu a tinta. Então assim, pode ficar tranquila, pode pôr talher que tá tranquilo. Bocal também, se não for bocal de alumínio, mas aquelas grade do fogão, aquele bocal que normalmente é preto esmaltado, também pode ir tranquilamente, que ele lava, que ele tira, isso é muito interessante. Os botões do fogão também, vocês podem tirar e colocar, que vai lavar, vai desencordar, tira a gordura, coisa que é um saco tirar na água fria. E sem contar que quando tiver frio, quando não tá calor, que tá frio, gente, isso daí também não é aquela, não vou lavar a louça não, porque tá frio também, esse tipo de coisa você não precisa se preocupar, tá bom? Então eu agradeço muito a atenção de vocês, pessoal, nesse vídeo que eu tô fazendo, tá? Outros macetes que eu vejo que dá, que vale a pena passar pra vocês, eu faço um vídeo nem que for rapidinho aqui e passo pra vocês. Depois que eu ler o manual, se eu achar que tem alguma coisa interessante também, eu posso pautar e trazer pra vocês, tá bom? Lembrando que esse de 8 serviços da Midea, o mais legal dela é o quê? É que no próprio manual já vem a quantidade de água. Tipo assim, o pré-lavagem, 3 litros de água. O rápido é 7,100 litros. 7 litros e 100 ml de água. O normal é 16,8 litros. O intenso também é 16,8. O eco, que é o ecológico, econômico, sei lá, ele já é 12,4 litros, tá bom? Aí, o que eles recomendam? Você colocar o secante, tá? No normal, no intenso e no eco, que aí vem a bolinha, porque ele vai desfazer o dispenser do secante, tá bom? E tem o Compras também. Deixa eu ver o Compras. É esse daqui, tá? Esse do Compras também tem a opção de você colocar lavagem, secar, enxágue, 36 graus. Aí coloca 30 ml de água sanitária no lugar de pôr o sabão. Então, quando for para você lavar as suas compras, né, tipo embalagem de arroz, essas coisas, vocês podem colocar na máquina e aí você só põe a cândida e pode esterilizar. E aqui fala assim também o tempo e a quantidade de água, então você vai estar sabendo
Vamos supor, faz uma média. Se todos os dias você fazer um ciclo, lá você olha qual foi o ciclo que você fez e você vai saber quantos litros de água você gastou. E que nem, por exemplo, aqui tá falando, o que mais gasta é o normal e o intenso, que gasta 16,8 litros para fazer o ciclo de lavagem. Enquanto na mão, você vai gastar quase 500 litros de água. Então, gera essa economia, sim, e é significativo, sim. Gera um impacto ambiental, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada por assistir meu vídeo até aqui e até a próxima, gente. Boa noite.